A gente começou essa discussão sobre sujeito na psicanálise por bons motivos, né? Especialmente para aquilo que possa ajudar a escrita e a leitura de cada uma de vocês, né? Na leitura, no sentido de começar a sacar o que o autor ou a autora que vocês estejam lendo está falando quando ela escreve sujeito. E na escrita... Está com delay. Está com delay? Eita, então... Peraí. É que se eu não abrir o microfone, só se alguém está com o microfone aberto e está retroalimentando, porque o único jeito é eu abrindo o microfone e falando. Mais perto, assim, melhorou? Não sei se para os outros está assim. Que interessante para mim. Só o Alisson tá com eco. Alisson, vê se tu não tá com o teu aparelhinho ligado, aquele, de repente, porque realmente, agora que tu falou, deu eco. E quando eu falo também... Ó, Germano, tá aí. Cara, é porque o Alisson tá no Zoom ainda e eu tô gravando a reunião no Zoom, talvez. Então sai do Zoom, Alisson. Sai do Zoom, Alisson. Só isso. Bom, voltando... já tá gravando, Fábio? Tá gravando. Depois a gente pode editar. Não, então, me manda que eu edito, então eu vou começar agora, então. Bom, dia 8 de fevereiro de 2024, segunda reunião do grupo de pesquisa. A gente combinou, então, de começar conversando sobre o sujeito na psicanálise, com o intuito de que a gente auxilie, né, tanto a escrita quanto a leitura de quem participa do grupo, e quando se vê defrontado com a coisa de alguém ter escrito sujeito na sua folha de papel ou na tela. Na leitura, para isso, né? Para que a gente possa ter uma certa orientação de que sujeito que está sendo tratado ali. E na escrita, para que a gente possa também, nas nossas elaborações, ter um certo cuidado com quando a gente vai escrever sujeito, e um cuidado também com o nosso leitor, né? Que não precisa adivinhar quando a gente está falando da pessoinha, né? De carne e osso, e quando a gente está falando daquilo que, de alguma maneira, sem forçar muito a barra, né, a gente pode dizer que é o objeto da psicanálise, né? Ou seja, as produções do inconsciente. E numa certa precisão que Freud coloca, né, e que Lacan resgata, de que o sujeito não é a pessoinha que está escrevendo, que está falando ali, né? Mas que a gente pode até imaginar que ela se imagine como um eu. Agora, na medida que ela cometa um ato falho, que ela tenha um esquecimento, que ela faça uma piadinha, que ela conte um sonho, que ela produza um sintoma, ainda assim não é uma coisinha que estava guardada ali, que se revela como a maior verdade. A gente precisa interpretar, a gente precisa escutar aquilo, e a gente chegou na semana passada a uma ideia de que tem algo da ordem de um assunto também, né? A partir disso que está na tela, para quem não estava na semana passada, ou está vendo esse vídeo num futuro distante, o que está no quadro aí é uma certa figura esquemática do primeiro capítulo da Psicopatologia da Vida Cotidiana, e que são textos assim que a gente não lê mais, né? Ou seja, a gente não lê muito o projeto para uma psicologia científica do Freud. E esses textos iniciais, né? Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? Os xistes e sua relação com o inconsciente, onde a gente vai entender, junto com a Carta 52, pelo menos um primórdio de um esquema freudiano de como é que funcionaria dentro da percepção que ele tinha, né, de um aparelho psíquico, né, e pelo fato de ele ser um neurologista e pensar as coisas sobre um paradigma, né, de neurônios, de excitações, de cargas e descargas, né. E também a gente começou com esse trabalho aí do esquecimento do nome do pintor italiano Signorelli, que pinta os afrescos da Capela de Orvieto, na Itália, e que tem, né, na semana passada a gente mostrava, inclusive,
algum recorte dessa pintura, né, algum trecho dessa pintura, e que efetivamente, né, nos dá uma certa, nos sugere, não para todo mundo, mas enfim, nos sugere alguma coisa que tem que ver com morte, já que tem ali uma série de corpos nus e enfim, em relações muito sugestivas e vários diabinhos, né, no que parece uma grande orgia no inferno, né? Então, morte e sexualidade parece que estava ali de alguma maneira latente, né, para quem olha aquela capela. O interessante é que seja numa capela, né, aquele grande bacanal. Mas hoje, imagina, né, essa pintura num templo evangélico, que é o que domina hoje, né? O pessoal era bem mais avançadinho. E aí Freud esquece do nome, né, do pintor, e esse quadro mostra as associações que Freud faz, né? Ou seja, tentando analisar um certo sentido, ou um motivo, uma motivação melhor, né, de ele ter esquecido, né? No que a gente quis mostrar que quando Lacan fala que se trata da ordem significante como primazia no inconsciente, que o significante não tem um sentido próprio, né? Ele é uma imagem acústica, né? Ele é um som, e que esse som, em alguma medida, vai permitindo com que certas marcas, certas insistências que a gente tem ali bem recalcadinho, bem escondidinho no nosso ser, eles vão conseguir burlar um pouco essa resistência, né? E a partir de Signor, Herr, Signore, ali no lado esquerdo, né, há toda uma história que permite com que esta parte seja recalcada, porque ela dizia de algo que tinha que ver com morte, com sexualidade, e aparece ali numa certa metáfora, né, ou numa metonímia, desculpa, o Bo, né, o outro significante, Bo de Botticelli, de Boltraffio, de Bósnia, né? E por aí a gente entende que Lacan não estava viajando, nem sendo um pedante, como muita gente pensa, né, que ele era mesmo, mas não quer dizer que o que ele falava não tinha sentido, que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, que há uma primazia do significante, e que Freud já escutava o significante desde o seu início. Dito isso, né, a gente faz essa síntese e eu pergunto que outras coisas, quem estava aí também pode adicionar essa síntese inicial, essa rodada inicial, para a gente depois resgatar um pouquinho aquilo que ficou como uma tarefa aí para o Germano, que é nos situar de onde vem também, né, essa ideia de sujeito, né, a partir da filosofia, que vai ser também algo, né, bem sintético para nos ajudar a fazer uma certa diferença, né? Já que se a gente fosse estudar o sujeito, a gente ficaria a vida inteira e não entenderia isso, mas pelo menos para que a gente possa mapear algumas coisas, né? O Fábio está lendo ali os 4 volumes do que é a hermenêutica do sujeito, algo assim, né? Então, um dia nos dará notícia disso. Mas, por favor, Alisson, Renata, Marina, a arqueologia do sujeito, 4 volumes, é isso aí. Pessoal que estava, que mais que ficou, né? Além disso que eu pude dizer rapidamente aí. O que adicionariam para a gente poder seguir ali com o Germano e tomar algumas coisas que o Lacan fala a partir da nossa combinação de hoje, que é o final do Seminário 2. Digam lá. Acho que essa ideia do pictograma, né, essa coisa do rebus, também se passou, né, dessa formação, como é que é, poliglota, como a Marina falou, né, e gestáltica, enfim, nessa formação do inconsciente dado pela a imagem acústica, como tu disse, né, enfim. Vamos lembrar para o nosso telespectador aí que vai nos assistir no futuro, já como um transhumano, a questão que a gente brincava com a Gestalt é que tinha que ver com o quê? Com fechamentos de imagens, né? E a questão de ser poliglota, como é que era mesmo, Marina? Tu lembra ainda? A gente falou, eu falei do inconsciente poliglota, né?
porque ele faz essas associações das palavras em várias línguas, né, na história. Isso, e aí a gente dizia o quanto isso tem de cultural, né? Porque na Europa, daqui a pouco, você fala naturalmente muitas línguas, o que não vai servir necessariamente em todos os casos que a gente vai atender, né? Então, é isso, é por isso que o Freud estava ali misturando o espanhol com, enfim, com italiano e etc. Francês. Ou seja, né, algo que da cultura nos constitui também, nos atravessa, nos subjetiva, já botando uma pimentinha aí para a gente falar no final, então, quem sabe, né? Pensar, então, o que seria essas constituições subjetivas, né, a partir do que a gente chegar hoje. Certo, gente? Tá bem como síntese? Mais alguma lembrança? Não sei se Júlia, até para auxiliar quem não estava aí, que é a Gabriela, o próprio Germano. Vem cá, Augusto estava entrando lá, ele conseguiu entrar aqui? Tá aqui ele, ó. Estou aqui, Roberto. Bom dia, Opa, gente. Tudo bom bom? dia, estava preocupado com o senhor. Tudo certo. Passamos a palavra para o Germano, então, Germano, sem compromisso, né? Porque é o que te coloca numa enrascada assim que você jamais sairá se você começar a falar do sujeito, mas nesse sentido, mais assim, né? Desenhar algumas diferenças, nos situar um pouco, né? De onde é que vem isso, para que depois a gente também possa nadar um pouquinho nessas apropriações que Lacan faz, né? Porque obviamente uma lembrança que a gente teve é que Freud não usava a categoria de sujeito, né? Mas Lacan sim. Diga lá, Germano. Obrigado também pela preparação. Eu que agradeço pelo espaço. Queria começar pegando o gancho já nisso que você falou sobre Freud não ter feito uso do conceito de sujeito e por quê, né? Justamente ele estava querendo colocar a psicanálise então como uma ciência e fugir dessas críticas dos neopositivistas, né? De que a psicanálise não era uma ciência e que, portanto, estaria mais para uma filosofia. E aí, bom, o Freud vai colocar a filosofia como uma Weltanschauung, que é uma visão de mundo. Às vezes também pode ser traduzido também por ideologia, mas a psicanálise, a filosofia se comporta como um discurso paranoico, tal qual a religião. Então, para se afastar cada vez mais da filosofia, ele abriu mão de fazer uso do conceito de sujeito. E o que tem a ver o conceito de sujeito na filosofia? Bom, basicamente, toda a história da filosofia de Platão até agora se preocupou em uma medida ou em outra com o conceito de sujeito, né? E, bom, como hoje eu não vou fazer como que eu posso dizer? Eu não vou esmiuçar tanto assim o conceito, vou passar mais por cima. Eu vou salientar os que são os conceitos mais gerais. Lógico, cada autor vai dar alguma reverberação distinta para o termo, mas basicamente existem duas formas de concepção de sujeito na história da filosofia, né? Começando ali com Platão e com Aristóteles. Sujeito como aquilo que se pode dizer sobre algo e que não se pode dizer sobre nada. Então, é um primeiro momento do sujeito que ele é predicativo. É aquilo que você pode falar sobre alguma coisa a nível de material, de forma, enfim, de características gerais, né? No Platão, você encontra esse trabalho ali em Protágoras, no Aristóteles dá para encontrar na metafísica, né? Lembrando que o nome do livro Metafísica do Aristóteles não foi dado pelo Aristóteles, foi dado pelo tradutor. Essa noção de sujeito em Platão, ela já se demonstra naquele debate o que é o ser humano, né? E no Aristóteles também, porque o Aristóteles ele classifica o ser humano como zoon, logon, politikon, que é o animal,
político, não, o animal que fala e é político. E o Platão, nesse debate que já vem a ser uma ontologia dentro da metafísica, que é o ser, né, como bípede implume, que recebe até a crítica, então, do Diógenes de Sinop, que era conhecido como Sócrates enlouquecido, né, que ele pegou... Bom, se o ser humano é um bípede implume, ele pegou uma ave, despenou ela e jogou assim no meio, na frente do Platão, na Academia de Platão, dizendo, bom, se o ser humano é um bípede implume, aqui está o seu ser humano, né? E jogou a ave. Aí o que Platão fez? Ele reviu o conceito de sujeito? Não. Ele adicionou mais uma característica, mais um predicado, né? E fiz algumas fichas aqui porque eu corro o risco ou de não falar nada ou de não parar de falar. E essa noção de predicado dentro da gramática, ele vai surgir ali por 11, 12 depois de Cristo, com Apulejo. Na filosofia medieval, vale lembrar que os epicuristas, os estoicos, eles também dividiam dessa mesma noção de sujeito, dessa noção clássica, então, do Aristóteles barra Platão, né? Na filosofia medieval, basicamente, acontece a mesma coisa, porque, bom, a filosofia medieval é uma reprodução da filosofia antiga, mas com uma roupagem cristã, né, como um objetivo de dar um caráter de intelectualidade para a cristandade, né? E surge, então, uma diferença no conceito de sujeito, para além de predicados, na obra do Descartes, nas Meditações, né? Que nas Meditações ele tem como objetivo de fazer uma crítica à forma como se estavam abordando o conhecimento na época, né? Porque ele começa com 3 argumentos para provar como que eu posso dizer, o ceticismo, né? E ele parte do argumento dos sentidos enganadores. Então, a gente não pode, supostamente, de acordo com Descartes, né? A gente não pode confiar nos nossos sentidos, porque os nossos sentidos nos enganam. Ele dá o exemplo da torre, que muito distante parece ser uma torre redonda, e quando você se aproxima, ela é, na verdade, quadrada. E ele dá o exemplo também do gravetinho dentro da água, que ele parece, pela refração da água, que ele está quebrado, mas quando você tira o palitinho, você se dá por conta que ele não está quebrado. Aí, para, digamos assim, radicalizar ainda mais essa questão sobre como que a gente pode ter algum conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas, ele parte para o argumento dos sonhos, que é, bom, uma das coisas que reitera, então, esse solipsismo cartesiano é como que a gente consegue provar que a gente não está sonhando, né? E, segundo Descartes, é uma única forma que a gente não pode duvidar da nossa existência, que é justamente pensando, né? Que aí vem a frase famosa, penso, logo existo. Essa coisa pensante, então, é uma característica do sujeito. Então, o sujeito, ele para de ser meramente características de um determinado objeto e passa a ser alguma coisa que tem uma reflexão nesse nível, pelo menos sobre si, né? E assim, bom, aparece o sujeito cartesiano. Deixa eu ver. E, bom, mas nessa primeira parte do cogito cartesiano, ele ainda não tem uma relação com o mundo, né? Digamos assim, o ser cartesiano é um ser, como que eu posso dizer, limitado e que tem uma dependência de Deus, né? Porque, como eu falo recorrentemente com o Roberto sobre, me parece que na filosofia moderna, a UTI do argumento metafísico deles sempre vai ser Deus.
vai chegar um ponto que eles não conseguem explicar, que eles não conseguem dar conta de sustentar o projeto metafísico, aparece Deus sempre, sempre, né? Então, a única relação que tem com uma espécie de outro, que nem é um grande, não é um outro, né, propriamente dito, é essa relação com esse Deus, que obviamente é só um reflexo dos filósofos modernos, né? Mas aí o que acontece? Vem uma outra forma com Kant vem uma outra, dá uma outra girada, né? Porque se esse sujeito é essa coisa que pensa, o Kant ele quer estabelecer então quais são as características a priori desse pensamento e quais são as características então a posteriori. Então, na crítica da razão pura, nesse trabalho, ele tem justamente o empenho de levar a crítica para o tribunal da crítica. Para quê? Para que com isso ele consiga dizer quais são características a priori da experiência e quais que são a posteriori. Já no prefácio da segunda edição de, eu acho que é 1787, ele já expõe essa relação da virada copernicana com a filosofia dele, né? Que é essa resposta que antes, bom, se dava essa ligação entre a linguagem com o objeto ao qual se referia essa linguagem, estava muito justo. Não havia, assim, lógico, havia já uma distinção entre essa palavra e a coisa em si mesmo, mas a distância não era tão grande. Com Kant, a gente já começa a perceber que a percepção humana também é construidora do mundo. Então, o sujeito ele é tanto determinante de si mesmo e quanto é determinante do mundo ao seu redor. Então, já o sujeito ganha uma outra forma de trabalho, né? E, bom, e depois disso aparece o Hegel e, bom, é um projeto, basicamente é um projeto filosófico antigo e moderno que culmina assim no seu máximo, e que é justamente essa relação do sujeito com o conflito e com a liberdade, né? Para Hegel, haveria, então, o desenvolvimento do espírito absoluto de acordo com esse conflito que se dá, bom, ele coloca na dialética do senhor e do escravo, que posteriormente vai ser trabalhado pelo Marx, por vias do materialismo, como a dialética entre a burguesia e a classe operária, né? E é justamente, então, nessa relação de contradição que se pode, em alemão é Aufhebung, que é, agora me esqueci em português, mas eu acho que eu diria que de superação de um determinado paradigma, né? Bom, se tem uma proposição, se tem uma contraproposição, e aí, a partir disso, se tem uma síntese que é como se fosse um movimento dentro de uma mola para uma parte acima, né? Temos os dois lados, e aí é o salto para cima. E o sujeito, ele se constitui conforme ele se apropria dessa racionalidade, lembrando que a gente está falando aqui de iluminismo, né? E lembrando que esse iluminismo deu em Auschwitz, sem dúvida, né? Porque o que estava escrito na entrada, no pórtico de todos os campos de concentração nazistas, era uma frase do Hegel, que é o Arbeit macht frei, né? Que é o trabalho liberta, ou o trabalho vos libertará, não sei. E, enfim, há essa relação assim dessa dialética do sujeito de apropriação, então, dessa liberdade por via desse conflito que sempre aperfeiçoa a razão, né? E, bom, depois da morte do Hegel, que foi um grande problema para a filosofia e para a ciência de uma forma geral, justamente por
então, as filosofias humanas estarem se estabelecendo, as filosofias humanas não, as ciências humanas estarem se estabelecendo como ciência, né, nova nesse período. Então, a partir da morte de Hegel, os filósofos começaram a se questionar o que teria para ser feito, né? Porque, bom, se a história termina com Hegel, né, se ele consegue dar uma explicação a uma totalidade que se expressa nesse espírito absoluto, o que serve, então, para a filosofia posterior, né? E, bom, para seguir essa temática, o que sobra, então, para o sujeito? Bom, tem 3 respostas possíveis, né, depois da morte de Hegel. Uma delas são obviamente os hegelianos de esquerda, que o trabalho da filosofia é um trabalho crítico, ou seja, é crítico no sentido de pegar um conceito da filosofia e desmanchar ele em conceitos menores, sempre, e colocando esse horizonte de trabalho. Uma outra via são os filósofos ditos analíticos, né? E eles são chamados filósofos analíticos porque eles só fazem análise lógica da linguagem. Por exemplo, o Heidegger vem e diz, o nada nadifica. Para um filósofo analista, isso não quer dizer nada, porque, bom, em primeiro lugar, o nada não é algo empírico que a gente possa dizer algo, e muito menos que se possa direcionar a alguma coisa material. Isso é um debate longo, eu estou falando assim por cima, barato, mas é bem mais complexo e, bom, tem vários contra-argumentos sobre. E essa terceira via que chega um pouco mais tarde em relação a essas duas é justamente a fenomenologia, né? Que aí acirra ainda mais essa noção da participação do sujeito na produção dessa percepção por via da intencionalidade, né? E aí a fenomenologia se estabelece justamente dessa relação que o Kant faz antes com conceitos a priori e conceitos a posteriori. Então a fenomenologia ela se preocupa com o quê? Com isso que se mostra, né? Isso que se mostra já numa linguagem kantiana com esse a posteriori. Então há essa intencionalidade que vai chegando assim com um sujeito, né? E bom, o primeiro quem introduz essa noção da fenomenologia é o Husserl, que é um filósofo judeu, e bom, ele teve um orientando que basicamente refutou todo o trabalho dele, e é muito engraçado porque no livro que ele faz isso, ele dedica a amizade com o Husserl, né, que é o Heidegger. Então ele traz a característica da hermenêutica para dentro da fenomenologia, mas não uma hermenêutica de interpretação de textos, né, como era na era clássica, até a era moderna, mas sim como uma interpretação também do mundo. Então o sujeito ele é sempre um sujeito em relação com o mundo. O Heidegger ele tem essa opção, ele faz a opção de não usar ser humano, porque ele fala que, bom, se a gente quer fazer uma filosofia nova, tem que se desprender desses conceitos que já são biológicos, que já são tomados pela técnica da ciência. Então ele coloca o termo do ser aí, né, o Dasein, que é justamente esse ser que ele só se estabelece nesse encontro com o mundo, né? Só que não é qualquer mundo, não é um mundo que é dado perfeitamente, é um mundo que ele é construído e que remonta também às noções de tempo unitário, né, que já tinha em Hegel, e a questão da historicidade também em Hegel, né, porque, bom, para Hegel, por exemplo, se uma criança tá para nascer, já se tem vários pressupostos dela, né? Por exemplo, bom, eu nasci em Caçapava do Sul, então, se espera que eu vá torcer ou para o Grêmio ou para o Inter, que eu vá tomar chimarrão, que eu tenho um certo apreço por churrasco, enfim, e aí se derivam várias coisas, né? E que depois a gente, na psicanálise, pode até compreender esse campo da historicidade como esse campo do outro ou até desse grande outro, né?
que já é bom, a própria linguagem já demonstra essa relação da historicidade, que a língua já está parcialmente pronta, né, quando a gente começa a se apropriar dela. E, bom, eu acho que em questão de sujeito até a parte contemporânea, é por aí, eu deixei muita gente de fora. Wittgenstein está de fora, Foucault está de fora, Deleuze está de fora, mas eu acredito que para conceber até onde o Lacan começa a pegar é por aí. Uhum. Porque o Lacan, agora só dar uma falhinha de Lacan, mas me parece que essa dialética introduzida por Hegel do conflito se estabelece em Lacan como uma relação do reconhecimento de desejo e desejo de reconhecimento, né? E aí o sujeito ele já não é mais essa coisa que fala sobre esse objeto dado na consciência, né, que seria por via do Descartes, mas é justamente a sustentação desse não dito, né? E aí esse espaço do sujeito vem basicamente como não sei se seria uma função já do recalque ou se, mas me parece que é o que permite com que transite alguma coisa do inconsciente para o consciente, mas não propriamente como algo tirado do inconsciente, mas como uma marca negativa dele por vias da linguagem, que já é uma ferramenta consciente, né? Mas aí é mais, digamos assim, é mais achismo da minha parte do que propriamente leitura, então eu deixo para vocês me ajudar um pouco com isso. Muito obrigado, Germano. Germano acabou de percorrer 2.500 anos quase. Nesses poucos minutos, tomara que dê certo aí a gravação, porque a gente pode ir depois retomando e identificando algumas coisas daquilo que a gente vai falar sobre psicanálise, na linha Freud, Lacan, e que dá para fazer uns diálogos importantes aí. Uma questão é para nossa seara aqui, como é que chega isso, então, para Lacan? Por que ele vai chamar, então, vai dizer que há um sujeito do inconsciente? E isso se prolifera também, né? Acho que daí já na nossa contemporaneidade, né? O sujeito da cultura, o sujeito da política, o sujeito de direitos, o sujeito do... O que é isso, né? De alguma maneira a gente troca em miúdos que não é bem a coisa que a gente está vendo, né? Não é bem a pessoinha de carne e osso, mas tem algo que subjaz, algo que está abaixo de, algo que... Eu não sei, agora eu vou arriscar aqui o quanto essa discussão tem a ver com essa querela de o mundo das essências, o mundo das aparências, né? É isso mesmo, Germano? Acho que o sujeito está jogado aonde nessas coisas aí? Aquilo que eu percebo, lembrando aquilo que o Germano acabou de falar do Descartes, né? Uhum. É que assim, o trabalho da metafísica, que é o campo do sujeito, ele sempre foi, quer dizer, não é para todos os autores, por isso que é complicado a filosofia, porque a gente tem que ser muito cuidadoso com essas definições muito generalistas, né? Mas o campo da metafísica sempre tentou buscar a resposta por essa coisa, o que é o ser, né? E aí o que é o ser sempre vai em busca, então, do que é a essência desse ser, porque, bom, o debate no Aristóteles, como que a gente consegue categorizar o que é o ser humano? A gente categoriza, cria uma categoria das coisas que são inerentes e comuns a todos, ou a gente também tem que colocar nesse trabalho ontológico a potência do ser, né? E aí, bom, depois essa pergunta já vai se fazer de uma outra forma para Heidegger, né? Porque o que o Heidegger fala? Não é que a história da filosofia esteja errada, não é que os filósofos anteriormente estivessem errados, mas é que eles fizeram a pergunta pelo ser partindo de um pressuposto ôntico, e não fizeram a pergunta pelo ser por uma via do ontológico. E aí, com isso, ele introduz a virada ontológica, né? A virada ontológica, para nós que temos a língua portuguesa como a natural, ou como a língua mãe,
eu consigo explicar para vocês em 3 segundos, né, a diferença, o que é a virada ontológica. A virada ontológica, basicamente, é o que é ser não é ente, o que é ente não é ser. Né? Só que, bom, para você explicar isso para um alemão ou para um francês, que o conceito de ser e estar não é o mesmo, demanda um tremendo de um trabalho. E então é sempre em busca dessa essência, né? Embora, bom, no trabalho de Heidegger nunca tenha dado muito certo, porque já o Ser e Tempo, que é um dos trabalhos que já é bem complexo, mas dentro da obra do Heidegger já é uma das consideradas simples, ele já toma como um fracasso, porque ele simplesmente não consegue sustentar a pergunta pelo ser. Então, essa busca pela essência sempre vai dar no lugar do fascismo, né? Não é à toa que depois o Heidegger foi reitor da Universidade de Freiburg, se não me engano, durante, né, o governo de Hitler, da Alemanha nazista, quando teve a desnazificação da Alemanha, que mandaram a galera para a Suíça, ele foi um dos que foram mandados também, né? Então a essência, bom, a essência pode até existir, mas não presta, né? É aquela coisa, é que nem uma vez eu conversava com a professora Beth da UF e ela disse, bom, a essência é que nem quando você compra lá a essência de morango no supermercado. Tem gosto de tudo, menos de morango, né? Menos que se pressupõe. Então, é uma essência que não serve muito. Eu vou passar a bola aí para o pessoal também poder perguntar, poder falar, mas só tentando situar para o nosso lado, né? Pelo menos fazer um dos recortes que me ocorre agora daquilo que o Germano falou, que abarcou um monte de coisa, um poder de síntese absurdo. Já parabenizo o Germano por conta disso. E nessa questão que em algum momento o Germano falou assim, bom, o pessoal, né, refletiu, pensou, discutiu, tentou produzir alguma filosofia sobre a questão do sujeito e, no final das contas, vai e vem, tem que assumir um Deus, ou algo do divino, algo da perfeição, ou, no caso do Descartes, que está mais próximo da gente, né, só 500 anos e alguma coisa, ele assume que, então, tem um Deus não enganador e tudo mais, né? E a diferença daquilo que Freud vai fazer, e está lá no Seminário 11, nos primeiros capítulos do Seminário 11, Lacan aponta isso, é exatamente não precisar supor que tem um Deus não enganador ali onde falha alguma coisa da ordem do consciente, né, e tal. E Germano, se a gente pegar o vídeo de novo, vai falar o seguinte, não é que tenha nada lá, mas que se coloca um Deus. Então, de alguma maneira, a gente pode pensar algumas coisas que respingam na técnica de várias psicanálises. Uma é pensar, bom, tem uma verdade interior aí guardadinha que você precisa revelar ao paciente. São vocês... Opa, caí? Não? Estou falando aí para vocês? E quem vai revelar isso para os pacientes são vocês, né? Limpinhos, cheirosos, inteligentes, que vão dizer, você faz isso por conta daquilo. A outra coisa que a gente pode imaginar na cultura também é essa ideia de que, bom, há um Deus interior. Então, lá onde eu falho, né, tem ali um enigma que eu preciso interpretar de que Deus está me fazendo a obra em mim e tal, e Deus está em todos nós. Também me parece uma construção cultural possível dessa disputa, né, dessa discussão de um sujeito, né? E aqui na psicanálise lacaniana, né, a gente vai dizer que, junto com Freud, que na verdade não tem nada ali. Mas quando eu rio, quando eu falho, quando eu me esqueço, quando eu produzo um sintoma, quando eu sonho, tem alguma coisa de uma verdade ali, né? Mas não é a verdade, a luz, o caminho, a vida, né? E nada que esteja lá, mas algo que se manifeste. E aí rompe um pouquinho com essa coisa do ente e do ser, né? Porque não tem um entezinho lá dentro, no inconsciente, supostamente, mas tem algo que se manifesta e que aí começa também as nossas, que até valeria outro seminário, que é a questão do desejo, né? Bom,
o que a gente aprende pelo Signorelli ali, né, de que Freud, do desejo de Freud, né, e que tem que ver com morte, sexualidade, e que na hora que ele vai falar algo que remete, né, por linhas associativas e que estavam ali guardadinhas naquilo que a gente chama de inconsciente, e, portanto, aí já começa a entrar a dimensão do recalque, aquilo que está, né, segurando todas as coisas ali bem guardadinhas, aquela coisa aparece, né, e diz algo de um assunto que incomodava, né, Freud, né, mas que estava bem guardadinho para a gente poder viver e não ficar, né, neuroticamente só pensando nisso. E aí que a gente aproxima, até na semana passada, essa brincadeira, né, do subject, né, do sujeito com o assunto. Esse assunto diz do desejo inconsciente, né? Mas que, de alguma maneira, essas coisas nos sirvam para ir pensando, ir esmiuçando, e tirando dúvidas também, né, daquilo que se trata da psicanálise. E isso, queria dizer, por fim, né, só ressaltar o que falei antes, isso diz muito da técnica ou de que tipo de psicanálise eu vou fazer, dependendo de como é que tu supõe o que há no inconsciente, ou então, com Lacan, o que é, então, o sujeito do inconsciente com o qual a psicanálise trabalha. Por favor, né, façam suas rodadas aí, perguntem, digam coisas, né, a gente indo em direção aí ao que a gente leu hoje do Lacan. Tomem a palavra, por favor. Não precisa, eu preciso ser inteligente. Ninguém está nessa vibe aqui, né? Preciso ser iniciado em todas essas coisas. Eu acho interessante, né, que no texto ele vai falar sobre a ideia da tradução também, né, de que e o Germano fala sobre ali falando, né, então é esse ser que sem penas e tal, e aí ele tem esse bem dizer, né, que enfim uma outra explicação, uma nova coisa que vai tentar explicar, né. Ele está falando sobre essa coisa da triangulação, né, que enfim máquina e não precisão, assim, né, que
vai ter os parâmetros que já estão anterior inseridos, né? E depois os arranjos vão se rearranjando, assim. Pelo menos eu entendi um pouco sobre isso. E que é diferente uma IA, né? Fazer isso, pensando como se dá esse script, né? Enfim, fiquei viajando nisso. O Fábio falou uma coisa, né, que eu fiquei pensando, que nesse texto que a gente lê do Lacan, tem uma hora que ele fala sobre uma certa cosmologia, né, que eu entendi como uma cosmologia que parece exatamente igual à do Yanomami, porque eu vou ler aqui um trechinho. Tudo está ligado à ordem simbólica, desde o momento em que houve homens no mundo e que eles falaram. E o que se transmite e tende a se constituir é uma imensa mensagem na qual o real todo é pouco a pouco retransposto, recriado e refeito. A simbolização do real tende a ser equivalente ao universo, e os sujeitos nela não passam de retransmissores de suportes. Então, se a gente pensar assim, tudo que a gente retransmite é uma verdade, né? Mas aí o Lacan também fala que tem o eu, que seria então da ordem do imaginário, que vai interceptar isso, né? Enfim, fiquei viajando nisso. Não, agradeço porque tu colocou aí na roda a questão do eu, do imaginário, desse anteparo do eu, as questões que tem que ver com o inconsciente. Espero que a gente chegue lá, sim. O interesse, embora eu saiba de correr o risco, né, de ter o pessoal aí que está chegando no grupo, que está no início de um percurso de leitura, e apresentar um Lacan desse jeito aqui para vocês, né, que só vai corroborar com a coisa de dizer, viu, não dá para entender Lacan e tal. Ainda mais mandando ler a última aula de um seminário, né, transcrito nesta grossura aqui, que ainda faltam umas coisas sempre, né? E que começa com essa discussão, né, que parece que o Lacan... É interessante, eu também achei legal de trazer esse texto aqui, porque ele ainda tem a forma como ele sai, a forma de diálogo, né? Os diálogos, que não se escreve mais assim. É muito interessante isso, né? Por que se parou de escrever em termos de diálogos, né? A gente tem os diálogos lá da filosofia, os diálogos platônicos, né? Ou seja, a forma de transmitir por diálogos, a forma de transmitir por disputa de ideias, de perguntas e argumentos, que depois, lá no momento assim da colonização e tudo mais, né? Quando os europeus começam a encontrar outras civilizações, outras culturas, outros governos, né? Eles começam a produzir também peças de teatro, outros tipos de literatura, na forma de diálogos, porque é o questionamento do outro, a sua cultura, e, bom, aí fizeram o que fizeram, mostraram que todos estavam errados, e o certo era o europeu, né, e tal. Mas é aquele negócio, né, a forma de diálogo, e no próprio seminário a gente vai acompanhando, porque é muito rápido que para de aparecer os diálogos nos seminários do Lacan, né? Mas nesses primeiros ainda tem isso. Tem esses personagens aí, o Sr. X, o Sr. de Valabrigat, sei lá quem mais, né? E outras figurinhas que a gente conhece mais, porque depois seguiram, né, desenvolvendo as teorias ali, como Manoni e tal, né? E não sei como é que foi para vocês assim a leitura, mas muitas vezes até choca, né? Porque o Lacan pergunta um negócio, aí o outro vai responder, ele interrompe, não é nada disso que eu estava lhe falando, né? Você está, né, tá tomado pela sua teoria aí e tal. Mas que interessante, né? A gente poder ver assim pessoas dialogando e tu vê que ninguém pelo menos na descrição aqui, ninguém se levanta ou xinga um de esquerdista, enfim. Né? E ali no início também me parece eles discutindo a questão do dabar, né? Sei lá, o princípio criativo, né? Que depois tem o memra, né? Não, mas não é o dabar, parece que eles estão numa filigrana conceitual, né? Numa certa, o que hoje se diria assim,
sei lá, uma masturbação mental, intelectual, não leva a nada. Na verdade, aquilo não me parece um purismo teórico, né? Mas uma tentativa de dar rigor àquilo que era o objetivo naquele momento, né? Um seminário para retorno a Freud, para retomar questões do Freud. Estavam falando do além do princípio do prazer, que é uma virada drástica assim, na teoria freudiana, né? Então, assim, me parece que a gente perde um pouco essa coisa, que até se vai à filosofia, de dar rigor à coisa, né? Ou seja, a gente, na pesquisa, basta que você use um método aí que já está eleito como, enfim, como um método aceito e tal, e, bom, não se discute a própria questão do ser do seu objeto, para ver se aquele método dá conta. Epistemologia, bom, talvez agora no doutorado a gente troque a disciplina de metodologia para epistemologia. Sou parceiro e estou cutucando lá, né, para que a gente possa vir a fazer isso no PPG de psicanálise, né? Mas, assim, olha que interessante, né? Eles começam discutindo isso, né? Porque muita gente enche a boca, até quando estuda Lacan, e fala assim, não, mas olha só, a palavra é muito importante, porque na própria Gênesis está lá, né? No princípio era o verbo. Mas olha só a sacada aqui da discussão. Tá, mas se tem um no princípio, tem algo antes do verbo. Tem algo de imaginário, e aí Lacan também está trabalhando, tentando, né, diferenciar as coisas pelo RSI, né? Pelo real, simbólico e imaginário. Então tem algo imagético, imaginado, imajado, talvez, né? Como o Caon até nos precisa, né? Vamos pensar. O imaginar não é imaginário, fica imaginando, é o imagário, uma usina produtora de imagens, né? Então tem algo antes, né? Porque se no princípio era o verbo, né? Sei lá se é assim, tem algo de imaginário para depois passar ao simbólico, né? Fiquei pensando nessa coisa também que se diz, né, que a escrita precede a fala. Imagina toda aquela galera dentro de uma caverna e desenhando coisas e fazendo só grunhidos, né? E desenhando suas caçadas, só que uma hora tinha que passar isso, né? Não tinha mais o desenho, tinha que falar o que aconteceu para o outro. Então, primeiro a escrita, depois a fala, essas precedências, assim, né? Mas que a gente, de alguma maneira, na psicanálise, tende a privilegiar bastante a fala. No princípio era o verbo. E eles estão exatamente se perguntando, bom, e como é que a coisa cria, né? Como é que se cria a coisa, o dabar, né? E aí que aquele senhor, que não sabe o nome dele, né? O Monsieur X, sei lá como é que é X em francês, ele vai dizer, não é bem assim, tem uma derivação aí desse sentido. Parece que é a necessidade de mediar, né, algo entre o criador e a sua criação, que tem o logos, que tem a palavra, né? E bom, e na Gênesis é isso, né? Já passo a palavra, agora que eu vi, desculpa. Na Gênesis é isso, né? Deus, sua voz de trovão, vai dizendo, faça-se isso, faça-se aquilo outro, o céu e a terra, o dia, a noite, as montanhas, os rios, né? E é pela nomeação que ele vai criando. Isso vai retornar lá no seminário 23, quando fala do Joyce, do Santome, que é outro baita seminário. Aquilo é a terceira virada da teoria, né, do Lacan, e que é exatamente, começa assim, né? A nomeação vai criando. O Joyce fazendo, o escritor James Joyce, fazendo o seu nome, como a gente diz hoje, né? Vai lá, cara, faz teu nome, né? Ou seja, transformando Joyce numa coisa, né, mundialmente conhecida e eternamente conhecida, que nem ele mesmo dizia, vamos estudar por 3.000 anos. Né? Então, não é um purismo teórico, é alguma coisa que implica algo importantíssimo para a psicanálise, né, para pensar o que se dá nessa coisa, de onde se produz a enunciação. E, bom, e ali Lacan falando, deixo picando para o Fábio, não sei se é essa bola que ele quer chutar, Lacan falando exatamente desse jogo, né, do imaginário e do simbólico, das presenças e das ausências. Bom, é por uma ausência de alguma coisa que, posso dizer, faça-se a luz. Né? Tem um fundo imaginário de que no início, né, faça-se a luz. Né? Então, aquela coisa do 0 e do 1, da cibernética, da linguagem de máquina e tudo mais. Diga lá, Fábio, desculpa.
Mas isso que a gente está falando, que o Roberto falou, né? A questão do eu, o eu é um conjunto de identificações, né? Então, essa questão da imagem é muito forte, né? Um conjunto de identificações a partir de objetos perdidos, né? Acho que eu li na Andrea Guerra que ela diz que o social para Lacan, lá no início, ele é imaginário. E eu fiquei pensando, e aí relendo, né, que são os conceitos, né, o conceito do narcisismo da minha, né, para o projeto, na verdade se trata disso, né, o narcisismo, o estádio do espelho, né, o estádio do espelho, Lacan fala, o estádio do espelho nada mais é que uma identificação quando o sujeito assume uma imagem, né. Então, isso é muito pregnante, né? Isso nos constitui. E aí depois viriam as outras coisas, depois vem a falta, a incompletude, né? Mas primeiro é essa questão que a imagem, né, uma imagem toda, né? Vamos entrar nessa coisa do eu. Eu me lembro que a Marina tinha essa questão também, algo assim. Não? Me enganei? Tinha, né, Marina? Essa coisa O que eu falei? Não me lembro que tu falou e nem se foi aqui, mas eu me lembro que tinha essa coisa. Não, já agora lembrei. Não, lembrei. Aliás, olha só o descentramento subjetivo também, conforme o lugar que a gente ocupa no discurso, né? Enquanto eu era um analista, né, um terapeuta iniciante, tudo mais, logo a gente aprende essa coisa de não esquecer de certos pontos, né, que a pessoa fala que não necessariamente é aquilo que a pessoa disse, né? Ou seja, aquilo que ela fala. Agora, como professor, eu não me lembro mais o que os alunos falam, mas eu me lembro o que os alunos perguntam. Todas as perguntas que me faziam, enquanto pacientes me faziam, era horrível, né? O que eu faço, doutor? Como é que eu devo proceder? Essas coisas a gente recalca, assim, porque as piores saias justas, assim, da coisa, né? Mas eu me lembro das perguntas, né? Quando alguém pergunta um negócio, né? Eu acho que foi lá no nosso curso, lá na extensão, e nem foi uma pergunta, assim, foi só um corte na minha fala. Eu estava lendo uns negócios lá, né? Que eu estava lendo, daí a Marina falou: não, como é que é isso? Repete esse negócio do eu aí que tu disse. Eu lembro desse negócio, foi essa associação. Nem sei se tu lembra, mas quando alguém para um professor e pergunta, gente, né, finalmente alguém perguntou um negócio. Então, enfim. Eu falei na última reunião, a gente estava falando sobre a nossa ideia de sujeito. Daí eu falei de como não existe essa ideia de sujeito em Freud, né? E que talvez desse para traçar um paralelo entre o eu freudiano, que vai surgir como sujeito em Lacan. Na verdade, então, é muito diferente, mas... Então, no meio dessa confusão toda desse capítulo, que começa com um diálogo, depois vem toda uma fala, já veio de um papo da cibernética, né? Que ele disse que depois fez uma conferência, que ele só estava usando o seminário para dar uma testada, para ver qual era o conhecimento da galera, já que era um público bastante heterogêneo que ele ia falar, né? Ele entra nessa coisa que é bem nas páginas finais, que vai acabar nos interessando mais para hoje, né? Ou seja, vem de toda essa discussão de entender, né, a dimensão do imaginário, do simbólico, a partir do Gênesis. Né? Na página 390, quando ele vai falar do Fiat, né, do faça-se, né, aí ele diz ali, estava sob o imaginário de que antes havia algo, aquilo que onde eu parei de falar. Ou seja, ele vai dizer da sequência de ausências e presenças, do 0 e do 1. Ou seja, a presença sob o fundo de uma ausência. Né? A ausência constituída pelo fato de que há uma presença. Aí você já vem a coisa dialética, né? A coisa, né, de que um se define pelo outro. Né? Então, no princípio, o imaginário era o verbo simbólico, né? Zeros e uns, ou 1 e 0. Né? E isso justifica um pouquinho, ele está mostrando aquelas tabelas, né, no seminário, na aula anterior, né, de zeros e uns, e dizendo tudo acaba sendo A3, ternário, né? Tu tem 0, 1, e conforme a regra que tu vai fazer, se é multiplicação, se quando tem um 0 tudo é 0, se quando aparece 1 pode ser 1, vai aparecer um resultado. Daí que alguém pergunta para ele ali a coisa do triângulo,
se a máquina vai reconhecer o triângulo. Depois, até teve uma sacada boa, não sei se é do Manoni, falou, ou é de outro, né? Falou assim, claro que um dia vai reconhecer, né? E hoje a gente vê como as máquinas não têm problemas com as formas que não estão na natureza e tal, né? Na página 398, deixa eu ver se eu acho o ponto mesmo. Aí já pulando toda essa primeira parte dos diálogos, mas ainda no diálogo 398. Só um pouquinho. Acho que é o Manoni até que coloca ali. Entrando nisso, né? A gente tem uma linguagem, a gente está imerso na linguagem, a linguagem nos precede. O Germano pincelou isso também, acho que vendo o vídeo de novo, se a gente puder, naquilo que o Germano falou, e a partir do que a gente chegar, acho que vai dar para fazer várias associações com a questão do sujeito lá na filosofia, como é que chega na psicanálise. A linguagem é constituída de imagens já escolhidas. Certas imagens escolhidas. Quando eu nasci, já tem, né, aquilo que o Germano... É a parte que o Germano fala. Eu nasci lá em Caçapava, é isso? Né? E aí já tem umas imagens que eu tenho que... Né? Ou seja, o grande outro me precede. Nós já estamos imersos, né, nessa rede simbólica. Essas coisas... Estou falando coisas que aparecem no Lacanês, assim, né? E essas imagens têm relação com a vida humana. Fazer churrasco, gostar de futebol e tal, né? Está escrito lá em algum lugar aqui da página 398. Né? É ali, ó, bem no início. O Manoni pergunta, é Otto, né? Manoni, sei lá. Não é. Então, o imaginário já é linguagem, já é simbólico. Né? A linguagem encarnada numa língua humana é constituída, disso não temos dúvidas, de imagens escolhidas, as quais têm todas uma determinada relação com a existência viva do ser humano, como um setor bastante estreito da sua realidade biológica, com a imagem do semelhante. Aqui que está a sacada. Da onde que Lacan vai tirar o estádio do espelho? Da onde que vai surgir essa ideia de que o eu é um eu imaginário, porque ele se constitui a partir de certas imagens. Como é que está escrito aqui? Uma relação bem estreita de sua realidade biológica com a imagem do semelhante. Tá? E aí, logo depois, ele fala até do humano, que nos interessa quando a gente vai tratar de transhumano, né? No sentido mais chão e mais comum da palavra humano, no sentido de human em inglês. É justamente nisso, olha só essa, é justamente nisso que ela pode ser um obstáculo ao progresso da realização do sujeito na ordem simbólica. Sublinha isso e vamos entender esse negócio. É justamente nessa questão imaginária do eu, isso que a Gabriela falou, das identificações com a imagem do outro. Tem uma piada da minha vovó, né, já falecida, que dizia o seguinte, era uma piada assim meio antipática, confesso, né, mas ela dizia, para não chamar aquela pessoa de burra, ela dizia o seguinte, aquele lá só anda de pé, já é um bípede não plume, como é que é? Bípede em plume. É um sem bípede, garras. é um bípede em plume, ela mais ou menos dizia o seguinte, aquele cara é um bípede em plume só porque vê o outro bípede em plume, porque senão andaria de quatro, é isso que ela subentendia na piadinha não simpática. E é um baita ensinamento, a gente só anda de duas patas porque vê os outros, né? Enfim, ela tinha outra piada, que era aquele cara não sabia fazer um O com um copo. Enfim, né? Coisa da minha avó. Então, assim, de alguma maneira ele está dizendo o seguinte, é justamente nisso, nessa dimensão imaginária, nessa coisa que se constitui como imagem especular do outro, a criança, o bebê no espelho, logo, logo Augusto vai ver isso, se é que já não vê isso, né? Não tem essa do espelho aí já... Eu não me lembro quando, ainda não, né? Está cedo demais, mas logo, logo vai ver o maravilhamento, né, do seu bebê na frente do espelho, que vocês já são para ele, para ela. E diz o seguinte, é justamente nisso que pode ser um obstáculo ao progresso da realização do sujeito, da psicanálise aqui cá para nós, na ordem simbólica. Quando aparece um lapso, um ato falho, um xiste, apareceu lá Botticelli, apareceu Botticelli,
não permitindo que viesse o assunto, não permitindo que viesse o sujeito para o Freud, da morte, da sexualidade, é o eu do Freud que ele mesmo diz para vocês ali quando ele escreve, só ler de novo lá, 4, 5 páginas. Ele diz o seguinte: eu não achei legal falar de sexualidade, falar dessa anedota do turco, né? Porque isso vai remeter a eu fazer uma piada sobre a sexualidade. E aí eu recalquei. E aí eu não falei. Mas algo insistiu no lapso de ele não conseguir falar Senhor Hélio. Então, de novo, é justamente nisso, nessa dimensão imaginária, que talvez até ali fosse essa coisa da cortesia, né, de estar falando com alguém que você não conhece. Não vou falar de coisas assim, mais, né, chulas, sei eu, né? Embora o Freud teria a fim de falar um monte de bandalheira, que não permite que o sujeito se realize na ordem simbólica. Continua a frase: cuja função pura se manifesta de 1000 maneiras na vida humana, função conotável em termos de presença e ausência, de ser, de não ser, de 0 e 1, e por aí a cibernética deita e rola. Tá? Então, aí já tem uma primeira pista, né? Uma primeira pista daquilo que vai se fazer uma certa diferença, então, de Descartes, né? Que vai assumir a consciência, né? Sujeito senhor de si, né? Da sua razão, mas, bom, com um Deus ali para dar uma forcinha quando a coisa emperra, né? E que se constitui a partir de si, da sua consciência. E já quando chega a psicanálise, também, né, pautada por esse sujeito cartesiano, né, porque se não fosse a presença da consciência, não teria ausência do inconsciente, um determinando o outro, vai dizer o seguinte: olha, mas não é de si, é de alguns outros, né? É de alguns outros. Para me constituir como um eu preciso ver o bípede em plume ali do outro lado, senão não vai rolar, né? E isso é um obstáculo para que o sujeito advenha, né, nesta relação que ele tem com esse grande outro, né, que a gente acabou de falar antes, né, de onde tem todas as imagens, né, da cultura humana com a qual eu vou ter que me haver, vou ter que me alienar, para já fazer uma referência ao que Augusto trouxe para o grupo há pouco tempo, alienar nesse discurso do outro. Com isso, já dá para mostrar esta figurinha aqui, né? Só um pouquinho, deixa eu ver onde é que ela está. Esta figurinha que eu preparei aqui, que vocês também já viram, né? E se não viram, basta ir no Dunker, que ele já deve ter mostrado tudo isso. O que Lacan está falando nesse final com o A, M, A, sujeito, é mostrar isso que é o esquema Z, né? De vez em quando chamam de esquema L de Lacan, mas parece mais um Z mesmo, né? Então, vejo ali nesse eixo diagonal que vai da esquerda inferior até a direita superior, né? Tá aí o estágio do espelho, tá aí a relação imaginária do euzinho com o outro, né? Lacan aqui ainda ajudava e botava um Azinho e um M, né, nesse capítulo, né? No M do A ali, do Amaz, né? Então é aí que a gente... Quem é que era o poeta aquele que também ele cita, que diz o eu é um outro? Agora me veio o Baudelaire. É o Baudelaire? Né? Não sei se não é o Rilke, não é? Não, acho que não é o Rilke, mas talvez eles, né, estavam... Quando ele escreve, né, o eu é um outro, é um pouco por aí, né, que a captura da poesia consegue chegar numa certa verdade que a psicanálise revela, né? Então você tem uma relação imaginária, ou seja, uma relação de você com o seu outrinho com letra minúscula é nós aqui, ó. Eu sou o outrinho de vocês são meus outrinhos. Diga. Vai lá. Rambo. O meu cunhado, ele fala o seguinte, né? Porque ele também tem mais idade, né? Ele diz o seguinte: não, quando a gente esquece de alguma coisa, tem que deixar passar 24 horas antes de consultar o Google. Tem que lembrar em 24 horas. Não pode consultar o Google. É legal essa ideia. A gente fica lá, né? Como é que é? É o Baudelaire? Não. Rambo. O eu é um outro, né?
Então, ali, não percam de vista ali, né? Relação imaginária. Aquilo ali, olha como é que ela interfere no esquema do Lacan, desta passagem do grande outro, que tem todas as imagens acústicas, né? Churrasco, ou só, sei lá, sons, né? Que tem todos os significantes ali, né? E que, de alguma maneira, isso está barrado para chegar lá naquele S lá em cima, que é o sujeitinho. Nesse momento é o sujeito. O isso. Não se pode falar nada do que é o sujeito, né? Então se diz que é o isso. Né? O eu e o isso. Um texto do Freud, já no fim da carreira. O eu e o isso. Então, na verdade, né, Marina, o eu não só é um outro, como são 4. Isso que vai compor, né, uma certa mônada, sei lá, não dá para dizer isso, né, mas enfim. Mas se dá, né? Se na teoria atômica a gente desmembrou em vários outros elementos, né? Então tá bem, aí, ó. Aquilo que a gente entende como agente, sei lá, tá dividido nesses 4 elementos, aí é um jogo desses 4 elementos. E o sujeito acaba, né, ficando também nessa posição de alienação ao grande outro e separação do grande outro na medida que ele se manifesta, né, por mais que se recalque, sempre vai dar um jeito de aparecer um senhorelli na vida de cada um ali, né? Mas não é o sujeito, não é alguma coisa, uma verdade, não é Deus que está ali, né? Já é a captura desta coisa que insiste por um significante. Sim, Herr, Bo, Traf, né? Já é a captura desse sujeito que a gente está supondo do inconsciente por um significante que vai lhe apresentar para outro significante, nesse par de oposições aí, né? Que é a linguagem. Então, da onde Lacan faz esse baita esquema aí, esses matemas e tudo? Do Freud, que um dia foi lá analisar o lapso do Signorelli, e de outras tantas coisas, de um livro inteiro de sonhos, de um livro inteiro de xistes, de um resto de livro de lapsos, né, de psicopatologia da vida cotidiana. E a tentativa de Lacan, quando alguém fala, mas Lacan não dá para entender e tal. Bom, Lacan é o cara que se preocupa em tentar transmitir essa experiência por uma via rigorosa, por uma via possível, né, como o matema, como o nó, como, sei lá, topologia, né? Porque realmente, quando a gente diz sujeito, acaba aparecendo uma série de confusões, né? Confusões. Normalmente a gente tem sei lá, a gente tem o indivíduo. O que é o indivíduo? Bom, o ser biológico, talvez, né? Porque no inconsciente a gente já vê que tem pelo menos 4 aí, né? Então é interessante que eles estavam falando do triângulo, de uma triangulação, o Édipo, né? O pai, mãe e o infans, né? A criança, o bebê, sei lá. Não, é a 4, já tem a 4, porque tem o grande outro aí na história, né? Então, o indivíduo, a pessoa, o cidadão, né? São 3 formas bem diferentes, né? De se referir a pessoinha de carne e osso, né? Então, nem assim a gente consegue uma unidade. Bom, o sujeito, aí depende, né, do que você está falando. No caso da psicanálise, a gente está falando de uma emergência, de uma insistência do inconsciente que consegue burlar aquilo que atrapalhava a vida do Descartes, né, que enganava o Descartes, e aparece como um outro significante. Então, quando alguém comete outro falho, não está ali a verdade, você ainda vai ter que procurar um pouquinho mais. O que é aquilo né, que surgiu? Como as pessoas não entendem muito isso, né? O cara falou Signorelli, o cara falou Botticelli no lugar de Signorelli. Se enganou. Só se enganou. Ou então, o que adianta, né? O cara só se enganou na primeira parte, então tem um bo ali no lugar de Signor, um bote no lugar de Signor. Isso não tem sentido nenhum, né? Bom,
realmente não tem sentido se tu quiser fazer a análise do bo, né? A análise sintática, semântica do significante bo. Mas tem ali alguma insistência que você vai ter que descobrir o que está por baixo de, o assunto disso. Diga lá, Alisson, obrigado por me interromper. Não, mas eu acho interessante, aconteceu um exemplo ao vivo aqui, né? Quando tu esquece, uma parte do elemento do artista ali está no nome, e o Germano também se equívoca, né? E também tem também ali, né, o R ali. Então, acontece isso nos dois, assim, né? Então, teu microfone ficou desligado. Mas eu acho que quem for assistir a aula vai ver esse exemplo no ao vivo, assim. No ao vivo, acontecendo em tempo real. É. No final, eu acabei esquecendo de novo. É Rambo? Não? Ah, tá. É isso. Aí tu vê que a gente tá falando do bo, né? Me veio o Baudelaire. Sim, Mas, enfim. e o Germano fala, como é que ele falou? Rilke. É, que daí começa com R, né? Tipo... É que tem o som. Tu vê, não interessa se é H ou se é R, é o som, Herr, Rilke. É disso. Aí começamos a chegar um pouquinho na psicanálise mesmo, né? Ou seja, nessa coisa freudiana. Né? E que sim. Ah, essa aí foi boa. Mas se esforçou, hein? Muito bom. Claro, quando Lacan brinca, e aí eu estou falando aos jovens, quando Lacan fica brincando com os significantes e fazendo aqueles neologismos ali, que parece também um certo pedantismo, é uma forma de transmitir qual é a da psicanálise, né? Também, né, para o pessoal que está vendo ali, né? Ou seja, é isso, né? Ou seja, é um jogo de sons, de equívocos com sons, né? Ali tem alguma verdade, né? Daí a gente pegar essas coisas e pensar assim, então um método de pesquisa que vai me permitir escrever qualquer coisa é eu ficar fazendo trocadilhos? Não, né? Talvez seja um trocadilho seu, assim como foi a pesquisa de uma colega aqui que não está mais no grupo, mas que já passou por esse grupo de pesquisa, que se colocou em análise na posição de analista, né? Colocou em análise a posição de analista nos tempos de hoje, né? Quando as demandas parecem que a psicanálise não tem como responder às demandas que são lançadas à analista, né? Já num equívoco, né? Porque as pessoas chegam a ela não necessariamente imaginando que ela seja uma psicanalista. E aí fazem demandas do tipo, eu quero potencializar as minhas capacidades humanas. Eu quero me alienar ao discurso do capital que me faz produzir cada vez mais. E aí ela vem fazer uma pesquisa porque ela pensa, como é que eu faço isso? As pessoas estão fazendo demandas erradas à psicanálise. E no grupo de pesquisa a gente aponta, não, talvez você deva se perguntar por que isso está lhe incomodando, né? Na própria banca de qualificação, que serve bastante para isso também foi reforçado. E ela passa a se colocar em análise e ela a produzir textos a partir da inquietação daquilo que a experiência cotidiana de escuta lhe coloca, e ela produz significantes. Ela produz o D. O bo do Freud é o D da Andrea, né? E, bom, não foi publicado ainda o artigo, né? Mas quando sair, né, certamente circulará aqui, onde ela vai mostrando, né? Como é que ela chega a certas cadeias significantes que se enroscam em outras cadeias significantes, formando anéis, e que dizem muito dela, né? Porque vou dar um exemplo, a própria questão que insistia como um significante, que estava até no título da dissertação, e que a banca aponta para ela como algo de um embate, né? Quase que resistente, era a questão do defrontada, né? Defrontada, o front, a fronteira. E aí ela começa a associar também, não, mas espera aí, eu sou argentina, eu sempre vivi na fronteira entre Brasil e Argentina. E aí ela começa a associar coisas e escrever, né? E ela escreve e o grupo lê e começa a apontar coisas. E ela começa a fazer, então, a sua cadeia de anéis, né? Então, ali ela pode fazer seus trocadilhos, né? Eu não posso fazer trocadilho em cima do defrontada, né? Ou seja,
colocar em análise, e é isso, né? E ela não estava se autoanalisando, porque lembra que ela estava escrevendo e o grupo aqui lendo e o grupo apontando coisas, né? Então, está aí um método possível de você trazer, né, para a sua pesquisa, na medida que seja uma pesquisa psicanalítica. Se você só vai usar a teoria psicanalítica para interpretar as coisas da cultura, bom, aí é outra coisa, tem que ver, aí que entram as discussões mais epistemológicas. Será que é possível fazer esta análise a partir da repetição de um fenômeno qualquer aí da cultura ou da sociedade, assim, né? Será que a gente pode analisar se a repetição, como é que é? Tudo na história se repete como farsa a partir da repetição, do automatismo de repetição do inconsciente? Bela questão para você resolver antes a epistemologia para aí começar qualquer coisa, né? Mas isso não seria para um mestrado, não dá nem tempo, né? Já vamos para um doutorado numa questão como essa. Diga lá. Isso, a gente saber os limites da nossa, bom, do potencial das nossas condições aqui, né? E, claro, vou pedir que vocês sigam falando, perguntando, mas vou, antes que acabe, né, antes não perder de dizer o seguinte, deem uma lida de novo da parte 3 desse final aqui, né, ou seja, o final do seminário da página 399, que é quando eles começam exatamente bom, fazer um certo desfecho, é um seminário sobre além do princípio do prazer, e aí vem uma questão muito legal, né, que é por que funcionava o Freud. Se a gente falou tudo isso que a gente falou até agora, que o sujeito não é Deus, o sujeito não é a verdade que está ali, que você deve revelar ao paciente, por que funcionava no início lá o Freud dizer para as histéricas, né, os neuróticos, ou vice-versa, e revelar, interpretar no sentido de uma revelação, tá? E dizer, era isso que acontecia, dar sentido, jogar sentido na coisa, né? E aí o pessoal começa a fazer perguntas para ele e chega na última parte, né? Ou seja, nessa parte final, que é a... que eu vou me permitir tomar 5 minutinhos, não, nem isso que é 5 minutinhos, tomar 1 minuto e meio, só para ler esses últimos 2 parágrafos, 3, pode ser? Do final, né? Só para talvez fazer um certo alinhavo do que está na tela aí, né? Os seres humanos nascem com disposições de todos os tipos extremamente heterogêneas. Mas seja qual for o quinhão, isso está na página 406, último parágrafo, para acompanharem. Mas seja qual for o quinhão fundamental, biológico, o que a análise revela ao sujeito é a sua significação. O que a análise revela ao sujeito é a significação. Um pouco antes ele estava dizendo que o sintoma tem uma significação. Ou seja, o ato falho do Freud, para esquecer o Sr. L, tem uma significação. E o Freud tenta mostrar uma possível significação, né? Essa significação, então, não é mostrar a pessoinha que está ali do lado a sua significação. De agora em diante, sempre que vocês lerem sujeito em qualquer lugar, mas no Lacan já sabem como ler, vocês não vão estar pensando que é a pessoinha de carne e osso, a menos que seja muito explícito isso, né?
Não vai ser o indivíduo biológico, não vai ser o cidadão de direitos, não vai ser a pessoa que tem um CPF, uma identidade que a gente reconhece, né? Sei lá, o Baudelaire. O Baudelaire é uma pessoa, né? Eu não sei se ele é um cidadão de direitos, se ele tinha direitos na sua cidade. Certamente é um indivíduo biológico, mas sujeito de quê? Sujeito a quê? E aí começam as confusões, que são até opostas, né? Você diz que alguém é sujeito quando ele é dono de si, mas também você diz que ele está sujeito a sofrer violência, como no caso até da temática que a gente vai tratar na extensão que está por aí da autodefesa, né? Você está mais sujeito à violência se você for negro, se você for mulher, se você, enfim. Então, que é isso, né? É uma confusão braba, né? Então, assim, quando vocês lerem sujeito agora, em qualquer artigo, coisa que se propõe a psicanálise, vocês já vão começar a sacar se a pessoa está trocando alhos por bugalhos aí, ou se vocês aí conseguem acompanhar porque a pessoa escreveu sujeito e está tendo o discernimento que a gente está falando do inconsciente, onde não há, né, nenhum ente, nenhuma ontologia, né, mas tem algo que se manifesta. Bom, essa significação do sujeito, que não é o significado da vida do outro, né? Porque daí a gente entra no essencialismo que leva ao fascismo, que o Germano acabou de falar, né? Ou seja, não é o significado da pessoinha que está ali, é função de uma determinada fala, que é e que não é a fala do sujeito. Pode riscar em vermelho esse negócio, né? Mas seja qual for o quinhão fundamental, o quinhão biológico, né, o indivíduo, seja o cidadão de direito, seja a pessoa que é famosa ou não, né? Onde é que eu estou? Essa significação é função... Aliás, o que a análise revela ao sujeito, e aí a gente pensa que é a pessoa que está deitada ali, não é, é a sua significação. Botticelli, está ali um sujeito que se apresentou para um outro significante, Signorelli, como Botticelli. Certo? O que a análise revela é a significação desse Botticelli aí, né? E que não é o pintor pessoa, que não é o pintor indivíduo, que não é o cidadão de direitos Botticelli, que por pintar tinha um mecenas que lhe patrocinava, muito menos a pessoa que enunciou Freud, né? Botticelli. Essa significação é função de uma determinada fala. Pô, falei Botticelli. Que é, mas também não é a fala desse sujeito que está ali tentando se expressar. Por que é? Porque ele se representou por um significante, bo. Mas não é a fala dele, porque ele não é não é aquilo. Foi só o meio que ele conseguiu romper o recalque e se apresentar na ordem simbólica, e agora eu vou dar um nome em vocês, na ordem simbólica que emprestou do grande outro, porque Botticelli é o nome da cultura. Senão não faria o ato falho com Botticelli, se não existisse Botticelli antes do Freud. O sujeito se aliena ao grande outro e depois se separa, mas se aliena. O fading, outro jargão que vocês vão ouvir, o fading do sujeito, ele se esmaece, ele se esvai no grande outro. Esqueçam, vocês não vão tocar no sujeito. Agora ele é Botticelli, ele é um outro, o eu é um outro. E ao mesmo tempo, quando Lacan diz a divisão do sujeito, bom, tá aí, ó, dividido em 4, aí, ó, na sua frente, vamos lá. Essa fala, ele já a recebe prontinha. Claro, Botticelli já está lá na cultura. Ele é o seu ponto de passagem. Não sei se trata da palavra mestra primitiva do livro do julgamento, escrita na tradição rabínica, que eles estavam falando lá no início, né? Do Dabar, do Menra, né? Viu como Lacan não viaja, né? Ele pegou uma coisa que estava lá no início do bate-papo. Não olhamos assim tão longe. Temos problemas mais limitados, mas onde os termos vocação e chamada têm todo o seu valor, a questão do vocário, aí deu uma viajadinha ali, né, que atrapalha um pouco, mas enfim.
Se não houvesse essa fala recebida pelo sujeito e que incide no plano simbólico, de novo, se não houvesse essa fala recebida pelo sujeito, então o sujeito que falou, não falou, recebeu isso do grande outro, recebeu o Botticelli do grande outro, e que incide no plano simbólico, porque é fala, que é palavra, não haveria nenhum conflito com o imaginário, e cada qual seguiria pura e simplesmente a sua inclinação. É aquilo, me enganei. Me enganei. Tá bom, Freud, não tem problema, acontece. Você já está meio senil aí, né, e tal. Agora, na análise, você não vai falar isso, né? Você vai perguntar, me associa aí alguma coisa a Botticelli. Eu fui no Margs lá, vi uma pintura, naquele dia estava junto com não sei quem. E aí a gente vai ouvindo essas blá, 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 essas lorota toda, até que alguma coisa vai falhar de novo, né? Até que o paciente vai parar de falar, daí a gente diz, ué, o que houve? Né? E aí, enfim, pode acabar a sessão, pode não dizer nada, ou pode dizer, não vou falar disso hoje, uma coisa meio ruim para mim, daí você diz, ok, não tem problema. Até porque o Freud dizia, quanto mais você força a resistência, mais ela aumenta. Tipo aqueles joguinhos, né? Tipo Alien. Se você, né, forçar o cara, ele fica mais forte ainda. Vamos lá. A experiência mostra que não é nada disso, como acabei de falar. Freud nunca renunciou a um dualismo essencial como constituindo o sujeito. Isso nada significa a não ser esses recruzamentos. Está aí na sua frente o recruzamento. Gostaria de dar prosseguimento a eles. Então, ele acaba o seminário dizendo: o eu se inscreve no imaginário. Está ali a relação imaginária do eu, está aí o estágio do espelho, está aí a piadinha da minha vovó, né? Tudo que pertence ao eu se inscreve nas tensões imaginárias, assim como o resto das tensões libidinais. Libido e eu estão no mesmo lado. Libido como uma abstração de uma energia psíquica que vai catexizar determinados boos, determinados tráfios, para que ele surja lá no... Por que é do imaginário do sujeito? Porque foi a vivência do Freud, né? Foi o que ele se relacionou com a possibilidade de ter visitado Orvieto e tal, né? O narcisismo, alô, Gabriela, é libidinal. O eu não é uma potência superior, nem um puro espírito. Aí ele está se referindo ali ao Hegel, a razão do seu tempo e tal. Nem uma instância autônoma, como a gente pode, né, pensar, eu sou eu e eu sou assim, Big Brother Brasil, vão ter que me aguentar, eu sou assim. Na outra hora ele está chorando porque é assim. Né? Não sei se vocês assistem Big Brother, mas também serve para aprender psicanálise. O eu não é uma potência, nem uma esfera sem conflitos. Você está fazendo referências a algumas dimensões, né, filosóficas. Como se ousa escrever? Sobre a qual deveríamos apoiar-nos. Que história é essa? Será que temos de exigir dos sujeitos, não é as pessoinhas, que tenham tendências superiores para a verdade? Temos que exigir que lá exista um Deus? Temos que exigir que lá exista a verdade, que a gente deva revelar com nossa técnica psicanalítica? Que tendência transcendente à sublimação seria essa? Freud a repudia de maneira mais formal no além do princípio do prazer. Ele não vê a mais íntima tendência para o progresso em nenhuma das manifestações concretas e históricas das funções humanas. Olha que chapuletada no transhumanismo. E naquele que inventou no nosso método, isso tem lá seu valor. Todas as formas de vida são igualmente espantosas, igualmente maravilhosas, igualmente valorizáveis, miraculosas. Não há tendência em direção a formas superiores. Por isso a discussão do transhumanismo e pós-humanismo aqui, paixão pelo autômato e por que o gozo com isso, né? É aqui que vamos dar na ordem simbólica, que não é a ordem libidinal na qual se inscrevem tanto o eu como as pulsões. Bom, aí é outro caso, não vamos complicar tanto. Ela tende para o além do princípio do prazer. É aqui que vamos dar na ordem simbólica, ou seja, a gente sai do imaginário. Agora vocês veem ali no que está no quadro, aí, no que está na frente, aquela linha diagonal que vai de baixo à direita para cima à esquerda. Né?
ela tende para além do princípio do prazer, fora dos limites da vida, e é por isso que Freud a identifica o instinto de morte. Está fora da vida, fora do bios, fora do indivíduo, fora da questão biológica. Ah, Freud é biologicista. Pois é. Não, ele só não joga fora o biológico. Né? Vocês vão reler o texto e verão se ele lhes parece digno de aprovação. Ele faz a menção do capítulo 3, do Além do Princípio do Prazer adiante, mas é legal ler o 1 e o 2 antes. Né? A ordem simbólica é rejeitada da ordem libidinal, que inclui o âmbito todo do imaginário, inclusive a estrutura do eu. A estrutura do eu, tá ali, ó, na linha diagonal da esquerda para a direita. O eu é um outro, Baudelaire. E o instinto de morte é apenas a máscara da ordem simbólica. Na medida em que Freud escreve isso, ela é muda, ou seja, na medida em que ela não está realizada. Enquanto o reconhecimento simbólico não se estabeleceu por definição, a ordem simbólica é muda. A ordem simbólica, ao mesmo tempo, não sendo e insistindo para ser, o sujeito não é, mas insiste para ser, e o faz isso pelos significantes, Bo, Traff, Ticelli, sei lá. Eis a que visa Freud quando nos fala do instinto de morte, como sendo o que há de mais fundamental. Uma ordem simbólica em pleno parto, vindo e insistindo para ser realizada. Claro que vocês vão ver lá a pulsão de morte como a tendência ao suicídio. Não tem nada que ver isso. Claro, alguém pode pegar e dizer, é isso. Mas não. O que se trata de pulsão de morte, o que se trata de além do princípio, além da vida, é o além do biológico. Além do biológico, a ordem simbólica. E aí vem gozo, aí vem um monte de história, né? Um monte de coisas que se enlaçam aí, porque, bom, enfim, a partir de certos entendimentos da experiência do inconsciente, vem técnica, vem outros conceitos, vem coisas que vão nos orientar para fazer um tipo ou outro tipo de psicanálise, né? Com isso, não quer dizer que Lacan foi o cara que disse o seguinte, Freud disse isso, mas foi aquele que retomou os fundamentos, né, para a gente não fazer qualquer outra coisa que não seja psicanálise, e inventou um jeito dele lá de fazer que um monte de gente quer copiar. Né? É um pouco assim, né? Você tem uma base, mas você tem que inventar o seu, né? A sua psicanálise. Né? Mas não pode sair do que Freud, pelo menos, chegou, né, a certo ponto. É nesse sentido que gera muitas confusões quando diz temos que superar Freud. Não se supera o Freud, não quer dizer que você vai fazer o que o Freud fazia que não vai dar certo. O que não se supera é a descoberta do inconsciente desta maneira. Né? Não se supera Marx, mas certamente coisas do Marx direto você não pode aplicar. Né? Você tem que ver que o capitalismo mudou, mas não se supera Marx. Né? Então, de alguma maneira, a proposta era que a gente fosse pelo inverso. Né? Normalmente a gente começa com coisas bem amenas, com coisas bem interpretativas, né, que nos orientam, e depois a gente vai ler os mais difíceis. A proposta que eu fiz aqui, sem contar para vocês, é que a gente fosse direto no Freud, depois no Lacan, direto na letra, e depois a gente pode brincar de ver coisas mais amenas, para ver se essas coisas mais amenas estão nos enganando ou não. Né? No que eu estava pensando em propor para vocês alguma leitura de gente que quer didatizar essa história toda. O que vocês acham? Aqueles que a gente lê e entende. Porque me parece que daí, quem sabe, vocês podem pensar assim, olha só esse cara me enganando, ou não, ou legal, esse cara aqui, né, tá ensinando direitinho a coisa, porque eu já li lá no Freud, eu já encarei um Lacan aqui bem complicado. O que vocês acham da ideia? Por quê? Porque eu encontrei um inglês, e é bem complicado quando a gente vê um cara, um inglês, um norte-americano falando de psicanálise, porque eles têm, né, eles estão dentro da cultura, eles estão alienados na sua cultura. Pragmatismo, né? Não tem muita dialética, o que é, o que não é, né? E eu encontrei um livro de um inglês aí que tenta falar o que é o sujeito na psicanálise.
Vou mandar para vocês, como eu sempre mando ali, um link para baixar o livro e tal. E daqui a pouco a gente podia dar uma olhada nisso. Ou a segunda hipótese, daí vocês escolham, é tomar de novo o texto que o Augusto trouxe lá para a gente ver só outras coisas, né? Alienação, separação e tal. Porque lá nesse texto da alienação e separação também tem um papo, obviamente, sobre o sujeito. E quem sabe a gente possa ler com outros olhos, né? Para quem já leu. Né? O que vocês querem fazer? O cara, como é que é o pedagógico didata do que é um sujeito na psicanálise, obviamente Lacan, ou vamos encarar um artigo aí de alguém? O Fábio se horrorizou, né? Porque de vez em quando eu pego artigos para detonar os artigos aqui, né? Mas não é detonar, é que a gente leia o artigo e tenta entender o seguinte: essa pessoa realmente tá legal, tá indo bem, ou tá caindo naquele engodo de que o sujeito é gente de carne e osso, né? Para que a gente faça um passo daqui a 2 semanas, daí para a Júlia, para a Marina, para o Alisson, que é o seguinte: eles têm uma disciplina, né, que é constituição do sujeito, não é isso? Isso. Que a gente possa ver como é que é a súmula dessa disciplina e possa também fazer essa báscula, né, essa inflexão, que é, se a gente acabou de ver aí na frente de vocês que o eu é um outro e que tudo isso tem a ver com alguma coisa da dimensão do que somos, do que estamos, né? Parece que a constituição desse sujeito, que já é imerso no grande outro, que já é imerso na ordem simbólica, ele não se constitui sozinho, ele não vem do nada, ele precisa do grande outro. Ele está entre o outrinho e entre o outrão. Então, como é que a gente entende, para fechar o seminário, né? Constituição do sujeito. Espera aí, o sujeito não era aquela coisa que nem existe, que está lá, que aparece, que se manifesta de um significante a outro, e aí vocês saem daqui entendendo: um sujeito é aquilo que é representado de um significante a outro significante. Acabaram de entender isso? E daqui a pouco, ao meio-dia, esquecerão de onde que veio isso? Né? A gente pode dar esse passo a mais de entender. Tá, então, quando a gente fala da constituição do sujeito na clínica, quando a gente fala que um bebezinho, 3 quilos de carne, lá, que nem dizia o Freud, ainda não é sujeito, ainda não é um sujeitinho. O que a gente quer dizer com isso? Né? Agora ele já é sujeito, agora ele já mente. Né? Augusto vai se haver com isso e vai ficar de cabelos brancos logo, logo. Né? Já está mentindo para o papai. Claro, ele como psicanalista vai ficar feliz. As pessoas que não são psicanalistas vão ficar enlouquecidas, vão dizer que é a mitomania, que está, né? Tem lá no DSM, cuidado. O coaching vai dizer isso para o pai, o coaching da constelação familiar. Cuidado quando seu filho lhe mente. E o psicanalista, puxa, que bom que ele está mentindo, ufa, mais um que se salvou. Né? Como é que a gente entende isso? Então, pergunto a vocês, vamos ler o Alienação e Separação de novo, ou vamos ler o cara da como é que é? O didático do sujeito? Vai ser quase carnaval ali, né? A gente pode até pular, não pular o carnaval. Entendam como quiser. Didático, mais gostoso. O que vocês acham? Alguém vai... Eu estou sugerindo as duas coisas, porque, né? Quando é que vocês vão ler isso? Não está tudo deixando os sujeitos aparecerem a toda hora, porque o álcool ajuda com isso. Podemos deixar para 2 semanas e aí escolham, né? Tem o texto, esse artigo sobre alienação e separação, que já está induzido aí, né? Ou então, essa coisa que agora eu não vou parar, porque até achar vai demorar, e já passamos da hora, mas já mando o link para vocês, né? É que é isso, eu sei lá, sempre seguro, né? Não largo o livro do didático ali, porque a gente começa a entender tudo errado, né? Então agora... Pois vamos combinar, gente, vocês que mandam. Qualquer prazer me diverte. Seria dia 22, já entrando, eu também vou estar de férias, porque o semestre acabou e tal, mas férias dessa função aí de ir em reunião chata.
Ah, bom, se der. Mesmo assim, tu perderia um segundo, né? Então, a gente tem duas coisas para resolver em 30 segundos aqui. Qual é o texto e que dia a gente encara ele. E o objetivo do próximo é testar nossos conhecimentos novos sobre o sujeito no texto de outros. Que não é o Freud nem o Lacan, onde a gente respeita um pouco mais. Vamos ler alguém que a gente não respeita. Eu acho, a minha opinião é que seria mais divertido ler esse do didático aí, mas seria mais rigoroso, tipo, a gente estaria aprendendo mais sobre a coisa mais... Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, olha só, a gente pode, né, depois vocês podem fazer esse exercício também, pessoal. Eu encontrei nessa busca do seminário um texto bem curto da Cleusa Bueno, que foi minha colega de doutorado, é psicanalista e tal, fez doutorado em educação também, e ela, incomodada com esse negócio, ela escreve o seguinte artigo de 5, 6 páginas. Sujeito. Que sujeito? E acho que com a nossa papo de hoje pode ser um texto que ajude a fixar um pouquinho algumas coisas, que vocês vão reconhecer muito do que a gente falou nesse texto curto. Vai esse para o Carnaval e eu lanço aquele livro inteiro do cara que didatiza sujeito em Lacan, em todas as fases do Lacan, e daqui a pouco... Isso, então. Querido, não, e pô, alguém também que se preocupa com isso. Vem cá, que sujeito a gente está escrevendo aqui? Porque é isso, a gente se põe a escrever uma dissertação, uma tese, e vamos lá, mete o sujeito. E aí, meu amigo, ninguém entende mais, né? E podem ter certeza que todos os artigos que vocês encontram aí, muita gente pode estar fazendo isso, a gente já fez alguma vez, até que um dia a gente se deu conta. Então, assim, vou lançar a Cleusa só para, tipo assim, para acomodação e fixação de hoje. É rápido, é curtinho. E aí vou mandar o livro esse do cara, esse aí, que é um inglês esse, para daqui a 2 semanas. Pula o Carnaval. Valeu. Pode dar um pause aí no nosso vídeo e, não sei, Fábio, de repente coloca num drive, me manda que eu edito e jogo lá no canal da pesquisa aqui, só que ele sempre fica privado, é só para iniciados aqui, a gente não... Dá uma renderizada, sei. Manda para eu fazer uma playlist ali, que eu sempre faço das nossas coisas. Tem uma playlist do Seminário 16, tem uma playlist só de bancas, né? Daí eu faço essa playlist dos semináriozinhos. A gente não fez vídeo sobre o ensaio, né? Faltou esse, mas seria bem legal. Tá bom, combinado, gente. Então, bom Carnaval. Deem uma lida na Cleusa, que ajuda. E nos vemos daqui a, sei lá, 20... Quantos? 2 semanas, 15 dias. Feito. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, bom Carnaval.